Paz do Senhor, meus queridos, tudo bem? Dando sequência então ao nosso estudo do livro de Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas. Passamos então agora ao capítulo 4, né? Lembrando que as cartas foram escritas sem capítulos, sem versículos, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque o final do capítulo 3, a partir do versículo 23, e o início do capítulo 4, Paulo está falando sobre o mesmo assunto, né? Ele está falando sobre o mesmo assunto. O que ele está querendo dizer? Que ele está utilizando, dissertando sobre a lei, dando a ela um peso de tutor, até que nós chegássemos à maioridade, para tomarmos posse daquilo que o Senhor já havia nos prometido, né? Então ele está dizendo assim que a lei foi só um tutor, foi só um aio, foi só a direção que Deus nos deu para que chegássemos até Cristo. E chegando até Cristo, nós criamos a maioridade, né? E não mais necessitamos da lei. Não que nós não. Então agora podemos fazer tudo que nós queremos porque nós temos Cristo? Não, não é exatamente isso, né? Porque nós cremos em Cristo, temos Cristo como nosso espelho, né? Como nosso guia, faremos tudo como Cristo fez. Né? Falaremos como Cristo falou, andaremos como Cristo andou, faremos as obras que Cristo fez. Então, ele quer dizer isso, que a lei foi um tutor, foi um aio, né? Ou seja, o aparecimento de Cristo, a sua morte, a sua ressurreição, né, foi a maioridade da humanidade, né? E é a plenitude do tempo, né? Quando lemos ali o versículo 1 do capítulo 4, né, Paulo diz assim diz assim, ó, digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo. Provavelmente, né, Paulo, quando ele escreveu essa carta e trouxe esse ensinamento sobre o herdeiro menor e nada difere do escravo, né? Provavelmente Paulo se utilizou de uma lei local daquela época, né? Para quê? Para que ele pudesse esclarecer qual era a função da lei, né? E esclarecer a vinda de Cristo e a justificação pela fé. Então, assim como Cristo utilizava de parábolas para que o povo pudesse compreender aquilo que ele estava dizendo, Paulo, nesse momento, ele se utiliza de uma lei, provavelmente local ali, regional, para que as pessoas pudessem entender qual era a função da lei e o que Cristo veio fazer, entendeu? Então, é isso que Paulo faz, né? Ele se utiliza dessa lei para dar clareza, para esclarecer, então, a função da lei, né? O versículo 3 ele fala sobre os rudimentos do mundo, que nós estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Essa é a minha versão bíblica, né? Alguns estão dizendo que nós estávamos sujeitos aos elementos do mundo. Porém, rudimentos e elementos têm o mesmo significado, eu até procurei no dicionário, diz assim, ó. Rudimento significa estrutura inicial, origem, primórdio, elemento básico, estado primitivo. E elemento significa noções rudimentares, princípios. Então, eles têm o mesmo significado, né? Paulo se utiliza desse versículo falando assim, ó, nós estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Paulo, ele estava dizendo assim que nós atendíamos a tudo que o mundo nos ensinou, nós aprendemos tudo que o mundo nos ensinou, sem questionar. Nós éramos escravos dos ensinamentos do mundo. De uma forma assim, mais clara assim, ele quis dizer os princípios básicos, a estrutura inicial, ele quer dizer assim, ó, que nós aprendemos as coisas num processo crescente, né? Primeiro nós nos arrastamos, depois nós engatinhamos, depois damos alguns passos escorados em algum lugar, e depois sim andamos, e depois corremos, né? Então, ele está dizendo isso, que nós começamos e nós estávamos subservientes a esses ensinamentos. Esses ensinamentos a gente nunca questionou os ensinamentos que nos passaram dos elementos do mundo, dos rudimentos do mundo, tudo aquilo que o mundo nos ensinou, nós aprendemos sem questionar. Nós éramos então escravos desses ensinamentos. E quais seriam esses ensinamentos? Os rituais, a cultura, né? As filosofias, as tradições, tudo isso nós acumulamos, tudo isso nós agregamos no mundo, né? E a gente nunca questionou.
né? Porque isso nos foi passado, então nós aprendemos isso sem questionar. E quando ele fala sobre isso, ele está falando sim da lei de Moisés, né? Da cultura, da tradição judaica, da lei mosaica, mas ele também está falando ao paganismo, aos ensinamentos que nós tivemos e que Gálatas teve, na verdade, ali, né? Sobre os ensinamentos pagãos, os ensinamentos pagãos, né? De deuses, vários deuses e sacrifícios. Então ele diz assim, olha, nós estávamos servilmente sujeitos. Ele está dizendo assim, nós éramos escravos desses ensinamentos. Nós não sabíamos da existência de um Deus, quando fala do paganismo, não sabia da existência desse Deus. E dentro do judaísmo, nós entendíamos que pela nossa força, pela nossa capacidade de obedecermos às obras, então seríamos justificados, encontraríamos salvação em Deus. E ele está dizendo que nós aprendemos dessa forma e nós não questionamos isso, né? É isso que ele está querendo dizer ali no versículo 3. Estavam servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo, né? Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Quando vem a plenitude do tempo, nesse versículo 4 e 5 aqui, eu acho legal que Paulo, ele abrange algo num versículo só, né? No versículo 4, principalmente, você percebe isso. Vindo, porém, à plenitude do tempo, ou seja, o tempo já pré-estabelecido por Deus, no momento em que o Senhor já estabeleceu todas as coisas, né? A plenitude do tempo, Deus sabia que esse era o momento exato que Cristo deveria vir à Terra. Mas ele coloca assim, Deus enviou seu Filho. Paulo está falando sobre a divindade de Cristo. Nascido de mulher. Paulo está dizendo sobre a humanidade de Cristo. Nascido sob a lei. Paulo está novamente nos provando que Cristo é o Filho enviado por Deus, que cumpriu a toda a lei, foi perfeito em todas as coisas, né? Que cumpriu toda a lei de Moisés, não errou em nenhuma delas, e nos trouxe a salvação, né? Ele está dizendo assim, ó, o Deus que se fez homem, que cumpriu toda a lei, né? É esse nascido sob a lei, ele vem nos resgatar aqueles que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, né? Ou seja, Cristo ele nos enxerta na vida, nós somos enxertados na vida verdadeira através da obra redentora de Cristo, o Deus que se fez homem, né? É legal porque Paulo abrange muita coisa ali. E novamente nesse versículo, assim como no estudo anterior, eu me lembro de Romanos 5,19, né? Porque, deixa eu ler lá, senão vou falar errado aqui. Romanos 5,19, que diz assim, ó, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Né? Paulo, então, ele está mostrando aqui, no versículo 4, nascido sob a lei, que ele foi perfeito em todas elas. Ele obedeceu, ele foi obediente em todas elas. Então, por meio dele, pela obediência de um só homem, que é Cristo, o homem, o Deus, né? Então, nós recebemos a justificação, nós somos, recebemos a salvação, fomos redimidos dos nossos pecados e fomos adotados como filhos, a todos esses que estavam sob a lei, né? E quando ele diz estavam sob a lei, deixa eu dar uma explicação. Existe a lei de Deus, não existe outro Deus além do nosso Deus. Então, independente de quem era pagão, de quem não acreditava em Deus, ou de quem acreditava em Deus e seguia as leis, todos estamos sob a lei de Deus. Independente se você crê nele ou não, todos nós estamos sob a lei de Deus. Então, quando ele diz assim, ó, para resgatar os que estavam sob a lei, quem? Todos, toda a humanidade estava sob a lei. Não é porque eu não creio em Deus que eu não estou sob a lei, né? Não, todos nós estamos sob a lei de Deus. Independente se você crê ou não nele, né? Cristo morreu por todos, independente se você crê ou não nele, né? Independente se você crê ou não, ele morreu por você, ele existiu, e a salvação vem pela fé nisso. Porém, se você não crê nisso, a obra já foi feita de qualquer forma. Então é a mesma coisa aqui, né? As pessoas não criam
em Deus, mas também estavam sob a lei, né? Então Cristo veio para resgatar a todos, né? A adoção foi a todos, tanto a judeus como a gentios. Amém? Então diz assim no 6, porque vós sois filhos, enviou Deus o nosso coração, o Espírito de seu Filho. Aqui eu percebo assim, sabe quando a gente fala assim que o Espírito Santo é selo? É o selo, é a confirmação de que nós somos de Deus, né? Isso está em Efésios 4:30, vamos só ler lá rapidinho, Efésios 4:30. Diz assim, Efésios 4:30. E não entristeçai o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Ou seja, então o Espírito Santo é o selo para o dia da redenção. Ele é a confirmação, é o carimbo de Deus, é a assinatura de Cristo, de que nós somos redimidos pelo sangue de Cristo. Então, assim, quando eu leio esse versículo 6 do capítulo 4 de Gálatas, né? Porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho. Eu entendo que isso é o selo que nós recebemos. No momento em que nós temos Cristo como nosso Senhor e Salvador, o Senhor nos envia, então agora somos filhos, então ele envia o Espírito de Deus a nós, ele envia o Espírito Santo, então ele nos sela, né, para o dia da redenção. Né? Então, para mim é uma confirmação daquilo que está em Efésios 4:30. Né? Esse versículo também está muito ligado a Efésios 4:30. Mas o que fica evidente também aqui nesse versículo é o clamor. Né? Ele diz assim, ó, o Espírito de seu Filho que clama, Abba Pai. O que eu percebo, assim, eu acho que vocês já devem ter ouvido em algum lugar isso, né? Mas eu queria só trazer esse entendimento também para vocês. Provavelmente vocês vão ouvir eu falar sobre isso em alguma pregação, né? O clamor nunca é nosso. O clamor não é nosso. O clamor é do próprio Deus através do Espírito Santo em nós, né? Quando Paulo escreve o versículo 6, aqui no versículo 6, quando Paulo escreve, ele diz assim, ó, o Espírito de seu Filho que clama, Abba Pai. Ou seja, não somos nós que clamamos. Quando falamos Abba Pai, não somos nós que clamamos. É o Espírito de Deus em nós que clama. Ou seja, nós somos somente a voz. Assim como João Batista, lá em João 1:23, ele diz assim, eu sou a voz do que clama no deserto. Prepara o caminho, endireitai o caminho, né? Endireitai as veredas. Ele está citando então Isaías 40:30. E através desse versículo você percebe que ele não era o clamor, né? Ele era a voz. Ou seja, ele empresta a voz para o que clama. E quem clama? É o Espírito Santo que clama. É o Espírito Santo que clama em nós. Então, nós não somos o clamor e nem sequer clamamos. Nós somos a voz do que clama. Assim como está escrito aqui no versículo 6. O Espírito de seu Filho que clama, Abba Pai. Quem clama é o Espírito de Deus. É o Espírito Santo. Quem clama é o Espírito do Filho. Né? Não somos nós. Eu queria que vocês entendessem, compreendessem isso. O clamor vem do próprio Senhor. O clamor vem do próprio Deus. Nós somente emprestamos a voz a Ele. Amém? A partir do versículo 8, ali, né? O que percebe nesses versículos, do 8 ao 11? A gente percebe que Paulo, ele não somente exorta cristãos judeus, mas ele também exorta aos pagãos, né? Parece aqui que às vezes ele está falando somente para judeus, porque ele está falando muito sobre a lei e tal, né? E a lei não faz isso, mas a fé em Cristo sim, nós éramos tutores, a lei era tutor nosso até a plenitude do tempo, quando Cristo veio. Dá a impressão que ele está explicando para judeus, ó, vocês estão entendendo? A lei agora não serve mais de justificação. O que serve de justificação é a fé em Cristo Jesus. Parece que ele está falando isso, mas quando você, falando somente para judeus, mas quando você começa a ler o versículo 8, ele diz assim, ó, outrora, porém, não conhecendo a Deus. Bom, os judeus conheciam a Deus. Os cristãos, judeus, aqueles que eram judeus e que se converteram ao cristianismo, eles conheciam a Deus. Através das obras da lei, através da Torá, através dos livros que Moisés havia escrito, do Pentateuco e os profetas, todos, eles conheciam a Deus dessa forma, né? Então, ele não estava falando somente aos cristãos judaizantes, ele estava falando também aos pagãos, porque ele diz assim, ó,
Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servis a deuses que por natureza não são. Ou seja, vocês estavam servindo deuses que não existem, que não são, né? Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos, pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos, né? Ele estava falando ele estava combatendo os judaizantes, né? E falando a pagãos. Então, assim, quando você percebe que ele está exortando ali, provavelmente alguns cristãos judaizantes ali, né, também, mas ele estava também, principalmente, falando aos pagãos, aqueles que nem conheciam a Deus, nem sabia da existência desse Deus, né? E através da vida de Paulo, através da vida de Barnabé, na primeira viagem missionária à Galácia, eles conheceram esse Deus. Eles conheceram o Deus verdadeiro. Antes, eles serviam a deuses que não existiam, né? Então ele está falando assim, olha, vocês nem conheciam a Deus, nem eram conhecidos por eles. Vocês encontraram a salvação em Cristo, através da pregação da palavra de fé. É o que ele diz ali nos capítulos anteriores de Gálatas. Agora, por que vocês estão querendo voltar aos rudimentos fracos e pobres? Por que vocês estão querendo voltar a esses princípios elementares que não valem nada, que não servem para nada? Aos quais de novo querei e ainda vou escravizar-vos. Estão querendo voltar à escravidão, estão querendo voltar a viver aquilo. Quando ele diz isso, a escravidão, ele está dizendo da lei aos cristãos convertidos do paganismo. Guardai dias e meses, e tempos e anos. Ele está dizendo isso. Vocês estão querendo cumprir com obras da lei. Antes vocês nem conheciam, vocês serviam a outros deuses, nem sabiam da existência de Deus. Eu Barnabé, viemos aqui, pregamos o evangelho verdadeiro, pregamos a palavra de fé, e vocês viram não somente com palavras, mas com poder, né? Havia cura, havia milagre, havia transformação. Vocês viram isso acontecer e agora vocês estão querendo cumprir com obras da lei das quais vocês nem conheciam, na verdade, né? É isso que Paulo está querendo dizer, né? Ele está dizendo assim, vocês não sabiam da existência de Deus. Nós apresentamos, mostramos a liberdade em Cristo. Agora vocês estão querendo ser escravos novamente? Escravos novamente de obras da lei? Sabe o que eu percebo aqui, né? A impressão que fica para mim é que ele estava falando assim, Paulo estava falando assim, olha, vocês não conheciam Deus, vocês eram pagãos. E agora vocês estão querendo cumprir com obras da lei. No meu entendimento, ele está querendo dizer assim, ó, que o paganismo e o legalismo têm o mesmo peso. Não vale de nada. Você cumprir com as obras da lei pensando que você vai ser justificado e você servir a outro Deus tem o mesmo valor, não serve para nada, absolutamente nada. É somente a graça redentora mediante a fé em Cristo Jesus que te traz justificação. Você é livre dessas coisas. Então ele está dizendo assim, não, vocês serviam a outros deuses, vocês já estavam escravizados lá. Agora vocês vêm para Cristo, agora vocês querem ser escravizados na obra da lei. É isso que Paulo está querendo dizer. Então, vocês estão... Ele fala assim no versículo 11, receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Quer dizer, trouxe vocês para a luz, mas agora vocês estão querendo voltar para as trevas, né? É isso que Paulo está querendo dizer. Que o paganismo e o legalismo têm o mesmo peso, ou seja, não valem nada, absolutamente nada, né? Parece ser um pouco pesado isso, mas é isso que Paulo está querendo dizer. E quando ele diz ali, guardai dias, meses, tempos e anos, eu só quero trazer um entendimento para vocês. Não está se referindo ao sábado. O sábado são os 10 mandamentos. A lei mosaica é uma outra coisa, né? Eu sei que às vezes na internet, alguns pastores, eles falam que a lei mosaica ou a lei de Moisés são os 10 mandamentos. Não são os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são os 10 mandamentos e Deus nunca... Isso não venceu, não tem prazo de validade. Isso é para toda a eternidade. Os 10 mandamentos foram as leis que o próprio Deus escreveu nas tábuas, né? A lei mosaica são outras coisas. São coisas referentes a rituais, a vestimenta,
a alimentação, assim também dias, né? Dias de festa, quais são os dias, o que tem que se fazer, até mesmo de atividade física. Existiam na lei de Moisés, se eu não me engano, são 600 e algumas coisas, 600 e poucas leis que existiam e que os judeus tentavam cumprir com todas elas, mas nunca ninguém conseguiu, a não ser Cristo, né? Quando ele veio, na plenitude do tempo, ele conseguiu cumprir com todas as leis, foi justificado, né? E entregou isso para nós. Então, assim, não está falando sobre os 10 mandamentos, mas sim sobre a lei de Moisés, tá bom? Então entendam isso, né? Que o paganismo e o legalismo têm o mesmo valor. Não tem valor, ou seja, não tem valor nenhum quando se trata da justificação, quando se trata da salvação, tá bom? No versículo 12, a partir do versículo 12 ali, Paulo ele fala assim, ó, sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. Vou ler novamente porque parece um pouco confuso. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. O que Paulo está querendo dizer aqui, o que eu entendo, a interpretação que eu tenho, quando eu falo o que Paulo está querendo dizer, gente, geralmente é a minha interpretação sobre aquilo que Paulo está dizendo, tá? Eu percebo aqui, é aquilo que ele diz em 1 Coríntios 9. 1 Coríntios 9, vamos lá ler 1 Coríntios 9. 9 a partir do versículo 19. Eu vou ler bem por cima aqui. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Então, Paulo aqui no começo, já no versículo 12 aqui, né, ele está falando de uma forma mais compacta, exatamente isso que foi dito em 1 Coríntios 9, a partir do 19. Ele está falando assim, olha, sede como eu, né? Eu também fiz como vós, né? Eu me fiz como se eu vivesse sem lei, para que vocês entendessem que eu estava debaixo da lei de Cristo. E com os judeus, eu me fiz como judeus, para que eles pudessem entender que eu estava debaixo da lei de Cristo e não da lei de Moisés. Então ele está falando assim, ó, vocês, me fiz como vocês para que vocês se fizessem como eu, livres, né? Eu me fiz como vocês para que vocês entendessem aquilo que eu estava pensando. E hoje nós somos livres em Cristo. Vocês não estão mais sob o regime da lei. Vocês não precisam mais disso, né? No versículo 13 e no 14, Paulo fala assim que ele pregou o evangelho falando sobre uma enfermidade, né? Ali no versículo 13 ele fala assim que no versículo 14 ele fala assim que posto que a enfermidade foi uma tentação, contudo não me revelaste desprezo nem desgosto, antes me recebeste como a anjo de Deus, como o próprio Jesus Cristo, né? Então provavelmente não, com certeza ele tinha uma enfermidade e que provavelmente essa enfermidade era algo de repente repugnante, né? Pode ser uma desfiguração do seu rosto, sei lá, algum corte que soltava pus e era algo de repente nojento, né? Em algumas interpretações bíblicas, eu estava lendo ali, a palavra desgosto, ela vem de uma palavra grega que está assim, ekaptuo. Eu não sei se é assim a pronúncia, mas é ekptuio. E que vem do mesmo significado de cuspir, né? Então essa enfermidade de Paulo, alguns dizem que ele era epilético, porque ali, quando uma pessoa era epilética, eles cuspiam nessas pessoas, né? Então, sobre a enfermidade de Paulo, pode ter sido uma epilepsia, né? Ele tinha algumas convulsões, né?
e isso era nojento para as pessoas, trazia um certo asco. Porém, quando você lê ali no versículo 15, no versículo 15 diz assim, ó, se possível fora, terias arrancado os próprios olhos para nos dar. Então, também pode ser que essa enfermidade poderia ser alguma coisa nos olhos dele, porque ele diz assim, ó, se vocês pudessem, eu tenho certeza, vocês arrancariam seus olhos para me dar, né, para que eu pudesse ter a vista boa, talvez, ele quis dizer isso, né. Então, assim, ele começa falando, olha, eu me fiz dessa forma para ganhar vocês, né, e vocês me receberam bem, mesmo mediante a minha doença, que poderia ser uma doença que gerasse um desprezo da parte de vocês, vocês me receberam, ouviram a palavra de fé, ouviram o meu testemunho, ouviram a pregação de Jesus Cristo, e vocês se alegraram com isso e me receberam bem. E ele diz assim, como se fosse o próprio Jesus Cristo ali. E você percebe esse recebimento quando você lê Atos 14, né? Atos 14, ele tá na região da Galácia, né? Listra, Derbe, Icônio ali, era aquela região. E ali, Paulo e Barnabé, eles chegam ali na porta de um local, de um templo, se eu não me engano. Deixa eu ver ali. 14... estava sentado... Em Listra, costumava estar sentado certo homem aleijado paralítico desde seu nascimento, qual jamais pudera andar. Então ele estava sentado num local, não vou dizer que local aqui, depois mais pra frente provavelmente deve ter ali onde ele estava. Mas assim, estava sentado um homem coxo e eles vêm e falam para ele se colocar de pé. Eles olharam no olho do cara, viram que ele tinha fé para isso, então falaram, vai, levanta que você é curado, né? Mesmo Paulo tendo essa enfermidade, ele foi lá e trouxe cura sobre a enfermidade dos outros. É um ensinamento que a gente poderia trazer para nós. Às vezes nós nos sentimos incapacitados pela nossa enfermidade, pelo nosso problema, e achamos que a nossa oração não tem valor algum, né? Paulo, ele estava enfermo, uma enfermidade que trazia até desprezo, né? Trazia asco das pessoas, mas ele foi e trouxe cura sobre um coxo, né? Ele orou, falou assim, orou não, ele falou, levanta, fica de pé, deu uma palavra lá e o cara levantou já depois de pé. Então ele tá falando assim, olha, mesmo mediante a minha enfermidade, vocês me receberam bem. E quando você lê o capítulo 14 de Atos, você vê que, a partir do versículo 8, você percebe que eles receberam tão bem que tem a Paulo e a Barnabé como deuses, né? E queriam sacrificar para eles as coisas. E Paulo vai então, Barnabé rasga as vestes, fala assim, nossa, nós somos homens como vocês, né? Então eles começam a pregar. Então eles foram bem recebidos, né? Antes deles pregarem a mensagem, eles vieram com poder, eles vieram com milagre, com cura. Então, as pessoas, pô, esses caras são deuses, vamos ouvir o que eles têm para falar. E aí, mediante essa situação, eles são bem recebidos e eles então pregam a mensagem de Cristo. E então, muitos se convertem, tanto que se forma uma igreja naquela região, né? E por isso a carta aqui escrita. Então, eles receberam Paulo e Barnabé tão bem que queriam ter ele como Deus. E mesmo eles, depois de terem explicado, você vai ler isso em Atos 14, explicado que eles não eram deuses, ainda assim era difícil eles convencerem as pessoas que não era para se sacrificar nada por eles ou para eles, né? Eles eram humanos como qualquer um. Chamaram Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio naquele momento. E foi nessa região da Galácia. Foi bem nessa região de Gálatas ali, né? No versículo 16 é um outro ensinamento pessoal aqui, uma aplicação pessoal. Tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? Meus queridos, a maioria das vezes, espero que não entre nós, mas na grande maioria das vezes, quando nós dizemos a verdade uns para os outros, acabamos nos tornando inimigos. Se a pessoa que está dizendo a verdade não sabe falar de uma forma em amor, pode se tornar inimigo. Porém, se mesmo falando em amor, a pessoa que está recebendo essa palavra, ela não tem um coração quebrantado, um coração humilde para entender a exortação em amor,
também pode gerar problemas dessa forma tornar inimigo. Então, ao dizer a verdade às pessoas, haja com amor, haja com mansidão, com misericórdia, da mesma forma que você quer que as pessoas ajam com você. Se você não quer que as pessoas cheguem apontando o dedo, ou gritando, ou falando algo para você, também não faça isso com as pessoas, né? Haja com amor, com misericórdia, com mansidão. Diga a verdade, mas dessa forma, sem ofender as pessoas. Tá bom? Já estamos quase no final ali. E nessa passagem aqui, no 17, Paulo ele fala assim que os judeus eles estavam agradando a esses pagãos assim, porque eles queriam que, da mesma forma que como eles agiam com Paulo, eles queriam que aqueles cristãos que vieram do paganismo agissem com eles, né? Então ele está fazendo um alerta, falando assim, olha, esse pessoal está tentando fazer com que vocês fiquem nas obras da lei, estão tratando vocês bem, estão aí passando o melzinho na boca de vocês, mas tomem cuidado com esses caras, né? Não é essa a intenção verdadeira do coração deles, né? Tomem cuidado com essas pessoas. E nesse capítulo 4, você, assim, só para trazer um resumo rápido dele aqui, há uma indignação no coração de Paulo. Há uma indignação muito grande no coração de Paulo. Porque Paulo, no versículo 11, ele diz assim, ó, receio de vós que eu tenha trabalhado em vão para convosco. No versículo 15, ele diz assim, ó, que é feito, pois, da vossa exultação, né? O que vocês fizeram daquilo que vocês fizeram tão felizes, né? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, terias arrancado os próprios olhos para me dar. Só, vocês estavam felizes com aquilo que a gente tinha ministrado, vocês queriam até dar os olhos, né? Talvez vocês até dariam os olhos para mim, né? E agora, o que aconteceu com aquela alegria da salvação? O que aconteceu? Vocês perderam ela? No versículo 20, ele diz assim, ó, puderam estar presente agora convosco, e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Como é que vocês podem sair da graça redentora de Cristo e quererem cumprir com leis desnecessárias nesse momento? Nós já somos maiores de idade, o Senhor já nos deu a maioridade, né? Agora nós já temos Cristo, nós não precisamos mais cumprir com obras da lei. Parem de buscar essas coisas. Parem de buscar essas coisas. Então Paulo está perplexo com aquilo que os judaizantes daquele grupo estavam fazendo com os cristãos, né? Colocando um peso, passando melzinho na boca, mas colocando um peso sobre eles, né? Então, o resumo desse capítulo seria mais ou menos isso, que Paulo estava indignado com a posição dos Gálatas a respeito da justificação pela fé, da pregação de fé de Cristo e das obras, né? A partir do versículo 21 ali, Paulo ele faz uma comparação. Novamente você percebe aqui o conhecimento de Paulo. Ele vai se utilizar de passagens de Gênesis, do livro de Gênesis, ele vai se utilizar de histórias do livro de Gênesis para trazer novamente então um entendimento do que era as obras da lei e a justificação pela fé, né? Ele traz o entendimento através de uma passagem bíblica de Gênesis novamente, né? Paulo, o que ele faz? Ele pega então a história de Abraão, de Agar, né, a escrava de Ismael, filho de Abraão e Agar, né? E história de Sara e Isaac, né? Isaac que era filho de Abraão e Sara, né? Então ele diz assim, ó, no 21, dizei-me vós os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um de mulher escrava e outro da livre. O que ele faz? Ele faz uma comparação, dizendo assim, ó, Ismael foi o filho nascido naturalmente através de uma relação sexual. Abraão teve uma relação sexual com Agar e teve o filho Ismael. O que ele compara isso? Ele fala assim, olha, isso são as obras da lei. Você quer ganhar algo, você quer uma justificação através daquilo que você faz naturalmente, cumprindo com essas coisas. Você quer ganhar a salvação através daquilo que você faz.
né? Então ele coloca isso assim, ó. A justificação pelas obras da lei é como se você você quisesse Ismael, você quisesse ganhar Ismael. Através de uma relação sexual mesmo, natural, Abraão e Agar teve Ismael, né? O filho da escrava. A Jerusalém terrena, né? Condicionada à escravidão. Ele está querendo dizer isso. Ismael, que é o filho da escrava, é você querer ganhar a salvação através das obras da lei. E aí ele diz que Isaac é o filho da promessa. Nem Abraão nem Sara tinham condições de ter o Isaac, de conceber Isaac, né? E então foi algo sobrenatural, foi pela fé, né? Sara engravidou pela fé. Foi mediante a fé que ela engravidou. Foi mediante a fé que ela teve Isaac. Então ele está dizendo assim, Isaac é o filho da fé. A salvação mediante a Cristo é o filho da promessa, né? É você crer naquilo em Cristo, você vai ter Isaac, você vai ter a salvação. Ele fez espiritualizou uma situação ali, né? E trouxe esse entendimento para eles. Olha, vocês não são filhos da escrava, vocês não são filhos das obras da lei, vocês são os filhos da promessa, vocês são filhos da justificação pela fé em Cristo Jesus. Não viva mais a escravidão, viva livre em Cristo. Né? É isso que ele está querendo dizer, que o filho da promessa era Jerusalém celeste, é a Jerusalém que do alto descerá à terra e nós, condicionada à vontade de Deus e não mais à escravidão. Então ele está trazendo esse entendimento de que Ismael, é o recebimento das obras da lei. E Isaac, o filho da promessa, é o recebimento da justificação pela fé em Cristo Jesus. Já no versículo 29, trazer depois desse entendimento, né, ele cita o Gênesis 21:9, né? Ele cita Gênesis 21:9. Vamos estar lendo Gênesis 21:9. No versículo 29, tá, gente? Gênesis 21:9. 21:9 diz assim, ó: vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque. Por que ele se refere a isso? Olha, vamos ler o versículo 29 de Gálatas 4. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Ele está querendo dizer assim, olha, lá atrás, Ismael caçoava, perseguia Isaque, né? E agora, vocês são Isaque e esses judaizantes são Ismael. E eles estão querendo perseguir vocês, colocando um peso desnecessário sobre a vida de vocês. Eles estão perseguindo vocês, né? Assim como aconteceu lá em Gênesis, assim como aconteceu lá com os filhos de Abraão, está acontecendo novamente. Vocês estão sendo perseguidos pelos filhos, pelos filhos das obras da lei. E vocês são os filhos da promessa. Então, assim, você percebe que Paulo tinha um conhecimento das escrituras muito grande, tanto que no versículo 30, ele cita claramente uma fala de Sara para Abraão, quando, logo depois do Gênesis 21:9, é a citação que Gênesis 21:10 é a citação de Gálatas 4:30. Lança fora a escrava a seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro como o filho da livre. Ele tá dizendo, ele cita o tamanho e conhecimento de Paulo das Escrituras. Amém, irmãos? Todos nós somos filhos da promessa, né? Então quer dizer assim, que não os judaizantes são herdeiros em Cristo, ou receberam salvação, mas sim aqueles que creram, não aqueles que cumprem as obras da lei, mas aqueles que creram no Senhor. Né? Esses são os verdadeiros herdeiros em Cristo. Somos filhos da promessa pela fé em Jesus Cristo, não das obras da lei. Nós não somos filhos naturais, nós somos filhos da promessa, nós somos filhos mediante a fé. Amém?